Olá, pessoal! Meu nome é Ludmila Guimarães e eu sou uma das professoras do curso de extensão de revisão sistemática, teorias e práticas. Nesta aula, nós vamos abordar um tema muito importante que nos auxilia na execução desta metodologia fascinante. Serão uma série de aulas imprescindíveis que vocês não podem perder. Vem com a gente! Para quem não conhece a nossa equipe, é composta por 3 renomados professores: o professor Leonardo dos Santos Antunes, a professora Lívia Antunes e por mim. O trio conhece há bastante tempo sobre essa temática e estamos ansiosos para poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Então vamos começar! A nossa primeira aula será sobre o uso de gerenciadores de referência na revisão sistemática. O uso destes softwares nos auxiliam em várias etapas desta temática, desde a parte inicial até no momento que vamos redigir o nosso artigo, pois ele, através de uma extensão, pode nos auxiliar a formatação das nossas referências bibliográficas. Existem diversos gerenciadores de referências no mercado. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Entre os gerenciadores gratuitos, nós podemos exemplificar com o EndNote Web, o Mendeley e o Zotero. Nós vamos focar nesta aula no gerenciador de referências Mendeley, que possui muitas funções liberadas que nos auxiliarão em todas as etapas da revisão sistemática. Tenho falado desde a parte introdutória que os gerenciadores de referências nos auxiliam em diversas etapas. Mas no que na verdade eles nos auxiliam? São softwares que nos auxiliam a reunir referências bibliográficas automaticamente a partir de bases de dados, ou seja, quando estivermos realizando a nossa busca, conseguimos trazer todos esses resultados da base de dados para o gerenciador de referência escolhido. Formatar manuscritos e citações instantaneamente de acordo com as normas da ABNT, Vancouver ou outras formas através de uma extensão que fica lá no Word. Então, no momento que você está redigindo o seu artigo, podemos utilizar então essa extensão que nos auxiliará na formatação das nossas referências bibliográficas. Gerar bibliografias, criar e organizar um banco de dados de pesquisa pessoal de referências e PDFs, ou seja, podemos trazer toda a organização que está em nosso computador para o gerenciador de referências e assim, quando utilizarmos a extensão no Word para redigir o nosso artigo, elas estão organizadas no nosso gerenciador de referências e compartilhar citações, entre outras funções. Esta tabela nos mostra todas as funções liberadas pelos 3 gerenciadores de referências gratuitos: EndNote Web, Mendeley e Zotero. Podemos observar que o Mendeley apresenta mais funções liberadas. Podemos destacar a sincronização entre as versões. O Mendeley disponibiliza também de forma gratuita a versão desktop. O Mendeley, então, é um gerenciador de referências gratuito e possui uma função dual, ou seja, além de ser um gerenciador de referências, ele é uma rede social acadêmica. Possui, então, 3 versões: a versão desktop, a versão web e podemos estar baixando este aplicativo também no celular. E como podemos estar acessando o Mendeley? É muito simples. Digitamos www.mendeley.com na nossa barra de endereço no nosso
navegador. Seremos então direcionados para a plataforma Mendeley e, inicialmente, iremos criar a nossa conta de forma gratuita. Quem possui conta na Elsevier é o mesmo endereço e senha. Quem não possui, basta criar então a sua conta. Eles pedirão algumas informações e você terá o seu e-mail e sua senha para estar sempre logado quando acessar as versões do Mendeley. Como conversamos anteriormente, o Mendeley possui diversas ferramentas que nos auxiliam durante a execução da nossa revisão sistemática. E nesse momento nós iremos aprender todas essas funções. A primeira ferramenta disponível pela plataforma Mendeley é o Mendeley Desktop. É o gerenciador de referências salvo no seu computador. Após criar a sua conta, vamos então fazer o download do Mendeley Desktop. E como eu faço isso? Clicando nessa palavra download direcionada por esta seta vermelha. Realizamos então o download do Mendeley Desktop de acordo com o sistema operacional do seu computador. Outra ferramenta muito importante disponível pela plataforma Mendeley é o Web Importer. Esses downloads estarão disponíveis também no site do Mendeley, não se preocupem. Então, após realizarem a sua conta, criação da sua conta e realizarem o download da versão desktop do Mendeley, nós vamos estar baixando a extensão Web Importer e Citation Plugin. Vamos conversar sobre cada uma separadamente. Para iniciar, o Web Importer. O que seria o Web Importer? É uma extensão do Mendeley no seu navegador. Ou seja, no momento que eu estou fazendo a busca nas bases de dados eletrônicas e o Web Importer, que é uma extensão, está salva no meu navegador, eu consigo estar levando esses resultados de forma unitária para o meu gerenciador de referências Mendeley Desktop. Fazemos então o download de acordo com o navegador que utilizamos no nosso computador. As opções são Chrome, Firefox e Edge. Lembrando que, no momento de realizar a nossa busca nas bases de dados eletrônicas, teremos que utilizar o navegador que tem a extensão salva. A extensão possui comunicação com diversos sites, diversas bases de dados eletrônicas, como o Google Acadêmico, o PubMed, entre outras bases. Lembrando que, quando quero trazer diversos resultados encontrados nas bases de dados eletrônicas, nós iremos criar arquivos de exportação. Nós vamos aprender mais à frente. Nesse momento, o Web Importer, a extensão do Mendeley no seu navegador, só será utilizada quando quero trazer poucos resultados, resultados unitários, focados naquele tema de busca. A outra ferramenta muito utilizada e disponível pela plataforma Mendeley é o Citation Plugin. O que seria isso, Ludmila? É muito simples, pessoal. É uma extensão também do Mendeley que vai estar no nosso Word. Ou seja, no momento da redação do nosso artigo, podemos estar formatando as nossas referências bibliográficas de acordo com o periódico escolhido. E o melhor deles, a melhor notícia, caso o seu artigo seja rejeitado, isso não é uma boa notícia, mas se você fez toda essa redação, essa formatação das referências pelo gerenciador, pela extensão do Mendeley no seu Word, que se chama Citation Plugin, nós podemos estar alternando, mudando esta formatação de forma automática.
Realizamos então o download do Mendeley Site, que é uma atualização dessa extensão, e a extensão aparecerá no seu Word, facilitando então a redação, a formatação das suas referências durante a escrita das suas citações e referências bibliográficas do seu artigo de revisão sistemática. Ao clicar então nesta extensão no seu Word, o Mendeley Site se abrirá no Word e esta janela aparecerá com as opções da barra de ferramenta superior, referências, estilo de citação e mais. As referências ali constarão todos os resultados salvos no seu Mendeley Desktop ou no seu Mendeley Web, tá? Para você realizar a formatação das suas referências e incluir essas citações, é necessário que essas referências estejam salvas no seu Mendeley. A outra opção é a escolha do tipo de citação, que é de acordo com a escolha do periódico no qual o seu artigo de revisão sistemática será submetido. No momento que você escolhe, você pode estar redigindo o seu artigo, que ele aparecerá automaticamente durante a sua redação. E uma outra opção dessa barra de ferramenta é mais, que tem as opções de inserir a bibliografia e atualizar as referências. Esse tópico, inserir a bibliografia, é importante no primeiro momento, quando nós estamos redigindo aquela sentença e nós colocamos a citação. Normalmente, não aparece automaticamente. Nós vamos, então, em inserir bibliografia e, a partir daí, esta inserção das referências e das citações será automática, tá? Então, se você escolher Vancouver, a partir de então, será automático. E aquilo que a gente conversou no slide anterior, caso seu artigo seja rejeitado e agora seja a escolha do periódico, a formatação seja autor-data, é só você escolher novamente essa citação e automaticamente o seu manuscrito será alterado. Após o download, então, dessas ferramentas importantíssimas, vamos conhecer o Mendeley Desktop. O Mendeley Desktop se apresentará desta forma. Na porção superior esquerda, nós temos as pastas criadas. Na porção inferior esquerda, o filtro desejado. Eu sugiro que vocês apliquem o filtro por autor, pois essa organização em ordem alfabética ela é mais clara. Na parte central, todos os tópicos, todos os resultados que você trouxe das bases de dados ou artigos salvos em seu computador. E na parte direita, nós temos os detalhes de cada estudo quando você clica nessa parte central. Nós temos então detalhes do título, do autor, informações da revista e do resumo, podendo então, quando formos aplicar os critérios de elegibilidade da nossa revisão sistemática, ler e estar aplicando esses critérios, vendo quais estudos serão incluídos ou não na nossa revisão sistemática. A criação das pastas e subpastas para esta organização, no caso desta metodologia revisão sistemática, é muito simples. Para criar a pasta, podemos clicar em Folders, que é esta imagem na barra de ferramentas superior do Mendeley Desktop. Ao clicar, vamos estar criando a pasta desejada. Ou neste tópico, Create Folder. As pastas e subpastas são importantes esta organização na revisão sistemática. Sugiro que criem pastas, a primeira pasta com o título da sua revisão sistemática e daí em diante criarmos subpastas com os resumos
de todos esses resultados trazidos das bases de dados e, depois, resumos incluídos, excluídos, os motivos de exclusão e dúvidas, pois várias etapas da revisão sistemática serão realizadas em dupla, certo? Então, é importante que coloquemos todas essas organizações para que haja um consenso posterior. E a criação da nossa biblioteca, ela pode ser realizada de várias formas. Podemos, então, estar adicionando arquivos individuais ou pastas inteiras com PDFs que estão salvos em nosso computador, arrastar e soltar os arquivos PDFs no Mendeley, sincronizar com outros gerenciadores de referências, ou seja, eu utilizo um gerenciador e a partir de agora eu quero usar o Mendeley. Normalmente conseguimos sincronizar, trazer todos esses resultados que estão salvos em um gerenciador para o gerenciador atual. E utilizar também a extensão do Mendeley, que está lá no navegador, o Web Importer, ou arquivos de exportação para adicionar as referências a partir de bases de dados, que é o que normalmente ocorre quando estamos realizando a nossa revisão sistemática. E quais outras funções o Mendeley nos disponibiliza? Nós temos, então, a remoção de duplicatas, já que nós estamos trazendo vários resultados de várias bases de dados, então ele possui uma função de remover duplicatas e, além disso, de criar grupos, que no caso da revisão sistemática é importante. Quem faz a busca disponibiliza esses resultados criando um grupo e a avaliação de cada título e resumo, aplicando os critérios de elegibilidade, será realizada de forma independente entre os autores. Para a remoção de duplicatas, nós temos que clicar na pasta principal, ou seja, aquela pasta que nós criamos com o título da nossa revisão sistemática. Lembra que eu falei que a gente cria essa pasta e aí vamos adicionando as subpastas, que são os resumos de cada base de dados, os resumos incluídos, excluídos, seus motivos e as nossas dúvidas. Mas no momento de remover a duplicata, temos que clicar na pasta principal, que lá vai conter a soma de todas as subpastas. Ao clicar então na pasta principal, nós vamos em Tools, checar duplicatas. Neste momento, nós teremos os sets de duplicatas, nós vamos conferir quais são e permitir a fusão em um ou não, caso não seja duplicata. É importante salientar que se estiver com letra maiúscula ou letra minúscula, ou se tiver dados faltantes nos resultados, o Mendeley pode não identificar como duplicata. Por isso que após checarmos a duplicata de forma automática pelo Mendeley, eu sugeri que o filtro utilizado seja nessa organização por autor. E se você identificar que aquele estudo é igual ao de baixo, você pode estar removendo essa duplicata de forma manual, nunca excluindo, apenas removendo. O set de duplicatas, então, se apresenta desta forma. Podemos estar conferindo cada set clicando nessa setinha e o Mendeley nos mostrará o que ele identificou como duplicata. Nós vemos então a similaridade e podemos então estar confirmando a fusão, ou seja, esses 3 artigos são semelhantes. Podemos ver também uma barra de confiança, que ela pode estar toda preenchida ou não. Por isso é necessário avaliarmos essa similaridade. Após a remoção das duplicatas, se, ao analisarmos cada título e resumo, observarmos que existe ainda duplicata, pois o Mendeley não identificou, nós podemos estar
removendo de forma manual, como eu falei em slides anteriores. Essa remoção manual é muito simples. Clicamos então em um dos artigos que estão duplicados. Vamos então com o botão do lado direito e vamos remover o arquivo, nunca deletar. Se deletarmos, essa ação não tem retorno. Após realizar então a remoção das duplicatas, podemos então estar analisando cada título e resumo e aplicando os critérios de elegibilidade preconizados em sua revisão sistemática. E agora sim, podemos estar criando um grupo para compartilhar com um dos autores da sua revisão sistemática todos esses resultados após a remoção das duplicatas, para que ele também possa estar analisando cada título e resumo e aplicando os critérios de elegibilidade. E como nós criamos um grupo? É muito simples também. Na parte superior, onde nós criamos as pastas, lá na parte mais embaixo nós temos Create Group. Ao clicar então em Create Group, nós vamos colocar um título desejado que aparecerá para o autor, o qual nós estamos enviando esses resultados. Colocamos então o e-mail da pessoa a qual nós queremos enviar todos esses resultados e assim vamos criar o grupo. Criando o grupo, nós temos então que selecionar da pasta principal todos aqueles resultados e arrastar para o grupo. E assim que a pessoa receber o e-mail, ela vai curtir este grupo, tendo acesso a todos esses resultados, podendo então aplicar os critérios de elegibilidade que já foram estabelecidos pelos autores da revisão sistemática. Como falei lá no início da nossa aula, existem diversos gerenciadores de referência. Façam sua escolha. Normalmente, eles trabalham de forma semelhante. Qualquer dúvida, podem chamar e fiquem atentos, nós teremos outras aulas. A próxima será do professor Leonardo Antunes, sobre meta-análise, um tema também muito importante e que gera a curiosidade das pessoas.